E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão. Palmeiras aí depois da vitória contra o Internacional chegou aí a 10 pontos com 3 vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro e tá aí na vice-liderança do campeonato, galera. Estou trazendo aqui para vocês o F360 da ESPN, falando aí sobre esse jogaço do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? E o Palmeiras acho que vai encontrando soluções. Nisso que a gente fala de evoluir com o passar do tempo, não é porque você é campeão que é só manter, e acho que o Abel é a grande prova disso. É um técnico que vai mudando, vai buscando soluções. E ele fala sobre isso na coletiva ali. Exatamente. Né? E acho que isso é muito mérito. A comissão técnica está trabalhando sempre nos processos, não é assim, vai perder um jogo, vai ganhar outro. Mas é exatamente o contrário do que disse o Memphis. Exatamente, é o contrário. Ele está trabalhando ali para ter processos para o time ter consistência. Sim. Vai ganhar e vai perder, mas no final das contas vai ganhar mais do que perder. Porque você tem consistência num trabalho coletivo. É isso. Vai ter jogo que ele vai errar, que os jogadores vão errar. Vai ter campeonato que não vai ser campeão. Dá para ganhar tudo, Você né? vai ter um time que vai estar sempre disputando. Sim. E vai ter consistência para estar disputando. E o Palmeiras, assim, a gente também precisa ressaltar a resiliência desse time, né? Porque muitos clubes, quando perdem um campeonato, justamente para um rival, podem acusar o golpe. Acontece. No futebol acontece. No Sul acontece muito, num Grenal, etc. Você perde e isso define até o rumo de uma temporada. Você piscou, o Palmeiras tem 5 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas no melhor momento da no temporada. Brasileirão, é o melhor momento da temporada. E o Corinthians, que foi campeão, nosso primeiro assunto aqui no 360, patinando, né? Mas eu atribuo isso também muito, falando do jogo de ontem, Abel. Esse elenco do Palmeiras é um elenco para brigar por título. Todos os títulos que disputar, tirando o Mundial, né? Obviamente que vai ser mais complicado, mas você olha, por exemplo, vamos comparar as substituições do jogo. As peças que o Roger Machado tinha no banco, tirando o Borré, que é um excelente jogador, e os outros jogadores que entraram, tipo Gabriel Carvalho, Rodolfo. O Abel olha pro banco, Paulinho, vem cá. Ontem o Emiliano Martínez do banco. O Palmeiras tem um timaço. Maurício, voltou. Maurício, Então, vamos entrar. Eu quero É um saber, elenco superior ao do Inter. cadê os querendo ou não. cornetas que falavam que a Leila não contrata ninguém, que o Anderson Barros é isso, é aquilo? Fala aquele bordão dela. Como é que é? Estão mais calmos? Ah, estão mais, mais verdade, calmos. estão mais calmos? É brincadeira, né? A gente fez essa semana aqui, né, uma avaliação dos elencos do Flamengo e do Palmeiras, né? Colocou na tela ali os elencos completos. E a gente até entende, eu pelo menos entendi dessa forma, que o Palmeiras tem reposições mais próximas no seu elenco do que o Flamengo. Então, assim, o reserva do Palmeiras, ele pode ser titular. Enquanto no Flamengo, ele entra, ele em mantém a algumas qualidade. posições isso acontece, não em todas. Sim, é verdade. E um aspecto só, é cedo, lógico, para falar, vai acontecer muita coisa no campeonato, mas ninguém duvida que Palmeiras e Flamengo são os favoritos e os times com maior poderio ali de elenco. Daí quando a gente pensa nos times que poderiam se colocar nessa briga, a gente está falando só de 4 rodadas. Mas eles já colocaram 5 pontos para cima de Botafogo, atual campeão, e Internacional, que é apontado como um dos principais. 8 para cima do Atlético Mineiro, que é um também dos que foram colocados. Os times que estão próximos não eram os times cotados para ser posto... E ainda não são, eu imagino. Fluminense, Ceará, Bragantino, postados para ser postulantes ao título. Então, mais do que demonstrarem essa força nessa arrancada, então não é se emocionar por 4 jogos, não. Que a gente está falando do que vinha apresentando nos últimos anos, pela força do elenco que montaram, mas assim, em relação já aos concorrentes diretos, já é uma pontuação que eu acho que para pouco tempo, mas já é considerável. É claro, é óbvio que não é para você se empolgar nem falar, olha, vai estar com a mão no título por causa de 4 rodadas. Não é. Não, claro. Mas, por exemplo, é diferente se um Bragantino, um Ceará, ou mesmo você falando, respeitando a história, a camisa de um Santos, um Vasco, por exemplo, arranca com uma grande pontuação em 4 rodadas, é diferente de Palmeiras e Flamengo, pelo poderio dos elencos, de investimento, pelo que Palmeiras e Flamengo estão acostumados a ganhar, a disputar títulos nos últimos anos, muito mais que o Santos, muito mais que o Vasco, que são gigantes. Sim. Muito mais que vários. Então, quando Flamengo e Palmeiras arrancam assim nas primeiras rodadas, os outros têm que abrir o olho mesmo. Porque se deixar desgarrar, é difícil pegar depois. Sim, concordam? Sim, a questão toda que nessa temporada, especificamente, como tem o Mundial de Clubes,
os clubes do Mundial de Clubes devem sofrer muito na volta dessa competição. Desgaste, né? Porque os outros terão descansado e eles voltarão mais cansados. Então é importante... Isso, teoricamente, concordo plenamente. Teoria. Na prática, nem sempre. Na prática, às vezes, tem alguns que ficam treinando um mês... piora, né? Piora, porque não tem qualidade. Já vimos isso também. Mas tem descanso, né? Mas tem descanso, que isso é importante. Isso significa também um calendário mais desgastante para eles. Então, para eles arrancarem bem no Campeonato Brasileiro, fazendo a chamada gordura, é importante porque a tendência é que no segundo semestre, até porque terão também fase final de Copa do Brasil, Libertadores, eles tenham mais dificuldade de manter um nível de desempenho tão alto no Campeonato Brasileiro. O Inter foi derrotado, mas não é assim, ligo do alerta, sinal vermelho. É até o que eu tenho. Teve oportunidades até para empatar, né? E até vou deixar uma cornetinha aqui no árbitro Felipe Fernandes, que tá forte igual o Daronco, esse Felipe Fernandes aí. Também tá com bíceps até o que você vai falar, o lance do Richard Rios no Fernando. Eu marcava pênalti ali. Eu concordo com você. Então, ali eu tenho uma dúvida. Ainda mais numa vitória de 1-0, né? Concordo com você. Ele tem A muito VAR, dúvida né? e os amigos podem me ajudar. Ali é pênalti ou ainda tem aquele negócio do dois toques dentro da área? Porque foi um jogo perigoso, um pé alto, não foi? Uhum. Pode ser interpretado assim? Pode ser Ainda interpretado existe assim. os dois toques ali dentro Mas da acho área. que ainda tem o contato na cabeça. Oi? Eu marcaria... Você marcaria o pênalti Eu mesmo? marcaria pênalti. E assim... A infração houve. Não sei se pênalti ou O dois VAR não toques. chamar, né? É que, lógico, é um exercício de imaginação, mas eu tô com o Joãozinho, acho que é legal ter destacado isso. Se o Fernando rola ali no chão, coloca a mão na cabeça, acho que teria sido marcado e não haveria discussão. Só que ele dá... Não tô criticando o Fernando, tá? Pelo contrário, até ele tem a postura de seguir jogando. Porque ele tenta continuar marcando ali, né? Então... Porque o lance continua, o Fernando fica preocupado com a continuidade do lance. Exatamente. Né? Por isso que ele não faz uma novelinha ali. Mas eu acho que esse pé tá no lugar onde não deveria, né? Não, que é pênalti. É pênalti. Ó, tá vendo? Ele continua preocupado ali. Se é aquele chamado jogo perigoso. Sim. Dois toques. Seja que houve jogo uma infração, perigoso ou houve. pênalti, o VAR poderia ter interferido ali, né? Então, Poderia ter chamado, só para uma o árbitro cornetinha. olhar. O árbitro foi bem na partida, mas esse lance aí eu discordo um pouco. E da questão do Inter, naquela derrota, que acho que a torcida já deu a letra depois, né? De apoiar o time, cantar depois, reconhecer que é o momento, você perdeu para um adversário... E assim, a gente está falando desse lance, mas acho que não tira nada o mérito da vitória, da atuação do Palmeiras. Posso falar um pouco mais desse lance, rapidinho? Claro. Desculpa Não, interromper. claro, por favor, Abel. Se esse lance fosse o contrário, o jogador do Inter na cabeça do Palmeiras, Abel, na reclamação. o Abel Ferreira ia falar 60%, 70% da coletiva, ele ia falar, focar nesse lance, porque fomos prejudicados, porque eu não esperava jogar contra um 13º elemento, porque isso, porque... Ia ou não ia? Sem dúvidas. E o Roger alguma dúvida? mal mencionou na coletiva, né? Exato. O Roger mal menciona. E só, imagina que é isso, Abel. Só completar do Inter, acho que a torcida deu a letra em relação a isso e entender que o momento do time é muito forte, perdeu para um adversário extremamente competitivo, que vive uma fase espetacular, e foi um jogo que o Inter também, em determinado momento, teve uma boa chance para empatar com o Enervalense. Acho que o jogo foi muito parelho. Grande jogo do Everton, mais um, hein? Mais um. Goleiro do Palmeiras. Nesse lance do pênalti, antes ele faz uma defesa de peito ali, super difícil a queima-roupa. E o Inter só vai pro Grenal sabendo como que tá o rival. Então acho que por isso também a torcida tava no apoio. Tem essa. O Roger até brinca, né? Eu preciso da ajuda da imprensa para saber como o Grêmio chega, que nem técnico tem lá agora, né? Então são dois times que chegam após derrotas, mas climas diferentes. Bem diferentes, né? Olha, 7 jogos invictos, eu tô vendo aqui, Verdão do Verdão do Abel Ferreira. Venceu a 5ª seguida, são 2 na Libertadores e 3 no Brasileirão. Teve a volta do Maurício, mais uma boa notícia, mais algo para se comemorar? Ex-Inter, né? Ex-Inter. Até teve uma chance de fazer um gol no finalzinho ali, mas perdeu um pouco o timing da jogada. O Abel até ficou chateado ali, né? Porque era uma chance de matar o jogo. O jogo estava aberto ainda. Mas é um jogador que vinha sendo o mais interessante, o artilheiro do time quando se machucou, né? No Paulista. Então traz mais opções, traz muita qualidade, traz a finalização, que em muitos jogos tem sido o problema do Palmeiras. Sim. Ontem até no lance do gol, o Facundo faz o gol, mas assim, ele demora um pouco, né? Ele podia bater de primeira, que não tinha o goleiro, ele domina, olha, o goleiro chega e ele consegue fazer o gol. Às vezes a calma ajuda também. Essa é a jogada que eu falei agora. Se ele gira aqui, ó, ele fica com a possibilidade, né, de mais espaço para finalizar. Mas sim,
claro que também está voltando agora, tem um tempo aí de recuperação. Só que você soma com o Paulinho, que está chegando agora também, com outro jogo, Felipe Anderson, questão de produção. São mais opções para o Abel. E boas opções. Então o Inter tem o Grenal, eu estou vendo aqui que eu não me lembro qual é o próximo jogo do Verdão no Brasileirão. Deixa eu ver a tabela aqui. Palmeiras. Contra o Fortaleza fora, não? Vai jogar fora de novo, então Fortaleza e Palmeiras, é isso aí. Domingo, 18h30, Fortaleza e Palmeiras no Castelão e depois vai jogar contra o Bolívar lá em La Paz. Os jogos difíceis. É tal da viagem, né? Fortaleza vem de derrota para o Vitória, né? E ontem lá no Barradão. Ponto que botou um dos líderes do campeonato novamente à prova e o Palmeiras sempre naquela, né? A gente vinha falando, pô, o Palmeiras não tá jogando bem, não tá acontecendo. Mas não... venha sempre falando, uma hora o Abel consegue virar isso aí. Virou! Acho o Palmeiras que agora... ganhou por 1-0 do Inter jogando assim, no Beira-Rio. Não é ainda um Palmeiras que muito seguro, que você tem certeza, esse time já se acertou e vai desenvolver a partir daí, mas é uma amostra, os últimos jogos, aliás, eles dão uma amostra de que as coisas começam a se acertar, tá? Então, assim, a lateral direita parece ter encontrado um caminho. O Riá jogou muito bem. Já jogou bem, já da entrada dele no jogo contra o Corinthians já tinha, né, já dava demonstração de que ele ia conseguir se firmar. Tem outras alterações ali no meio-campo, que ainda é um meio-campo indefinido em questão de nomes. Uma hora joga um, outra, mas o Rios já vai se firmando de novo como principal jogador ali do início de jogada do meio-campo do Palmeiras. Ele que recupera essa bola e dá assistência para o Facundo Torres fazer o gol da vitória. Acho que as coisas vão se ajustando e o Palmeiras continua, sim. É muito interessante essa movimentação, inclusive, do Rios, que aparece pela direita, onde normalmente estaria o Estevão, que está com uma movimentação diferente, né, Lofredo? Então, já as dinâmicas de ataque do Palmeiras estão diferentes. Então, você pega aí o recorte dos últimos 2 jogos, eu acho que o que deixa o torcedor feliz. Parece que existe um caminho. Antes a gente estava criticando muito o comportamento do Palmeiras, que ficava rodando a área, não conseguia produzir. Exatamente. Ontem a gente não viu isso. É lógico, o Estevão, ele está jogando mais por dentro e até pela mudança de posicionamento dele, até para fazer mais triangulações ali com o Felipe Anderson, com o Facundo, uma interação maior com o Vitor Roque, ele tem que entender que quando ele pega a bola, ele não precisa driblar todo mundo e resolver. Ele está com, né, é uma outra dinâmica ali. Acho que é o ponto do Estevão que a gente pode destacar nessa nova formação tática, do novo comportamento tático do Palmeiras. Agora, a gente tem que elogiar muito o Felipe Anderson, que enfim está sendo escalado da maneira como ele gosta, está aparecendo muito bem na meia-direita, né? E ontem uma interação muito interessante dele com o próprio Rios. A jogada do gol foi uma escapada do Rios pela direita, que o Gustavo Gomes lança, e aí ele consegue servir o Facundo, que também está jogando de uma maneira diferente. Quem traz amplitude pelo lado esquerdo é o Piquerez. O Giai, que estava na lateral direita, é um jogador que trouxe muita solidez também na primeira linha defensiva do Palmeiras. Então, ele foi muito elogiado. Isso foi uma alteração, segundo o Abel, tática, a entrada do Giai. E o Aníbal Moreno, aí foi uma questão que ele explicou depois, porque o titular aparentemente é o Emi Martínez, mas ele estava precisando dar um descanso para o Emi Martínez. Então, ele falou que fez essas 2 alterações, uma no campo tático, realmente, o que o jogo pedia, e uma por necessidade de preservar um pouquinho o Emi Martínez. Agora, o que mais dá gosto de ver é realmente essa movimentação nova, essas novas interações ali do ataque do Palmeiras, que me parece que pode render frutos. Agora, mas ganhou só de 1-0. Gente, ganhou de 1-0 fora de casa contra o Inter. E tem uma que não perdia de ninguém. E que não perdia de ninguém. E tem uma outra coisa. Qual era uma das maiores críticas do Palmeiras no ano passado? Mas o Palmeiras não ganha de ninguém grande. Já começou incomodando gente muito grande, né? Já começou vencendo fora de casa um dos candidatos ao título, que é o Internacional. Começa o Campeonato Brasileiro fazendo um bom jogo contra o Botafogo e vence o Corinthians na rodada passada e vence muito bem. E causou um estrago lá. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians aí. Mas eu acho que o Abel, como um técnico longevo, que está sempre reformulando, sempre criando soluções,
me parece que encontrou um caminho, uma nova interação que tira todo esse peso em cima do Estevão, que já é um jogador que daqui a pouco está fora, né? Ainda tem o Paulinho no banco de reservas, ainda que para encaixar nesse time. A única coisa que me parece que, com o Felipe Anderson nessa função e está indo bem, o Veiga Tá indo pro espaço, né, por enquanto. Veiga tá fora. E tem o Maurício no banco, então olha que bacana. Maurício já voltou, né? Não, já voltou, tá no banco. Né, me preocupa muito o Veiga. A gente falava assim de reformulação, o nome do Veiga sempre apareceu como um jogador indispensável. Em alguns momentos se falava no ano passado de troca de ares. Talvez aconteça isso, porque ele, do jeito que tá, né, com o Felipe Anderson encaixado e ainda com o Maurício voltando, fica difícil imaginar o Veiga entrando nessa briga aí. Então, esse é o ponto. Mas eu acho que fica uma boa sequência do Palmeiras, não perde a 6 jogos e, taticamente, parece que a gente está vendo o Abel encontrar um caminho. Vamos ver que caminho é esse que o Abel vai ter que encontrar para o Palmeiras esse ano. Aliás, ele falou sobre essa cobrança por vitórias que existe no Palmeiras. Há um dano colateral muito grande. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes, e tu estás-me a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui. Não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos, ganhar todos os títulos, ganhar todas as competições. Não é por termos ganho aqui que nós somos melhores agora do que éramos quando perdemos a final com o Corinthians. Aliás, eu ando com essa medalha comigo, essa medalha da final do Corinthians anda comigo, vai comigo para todo lado, porque muitas vezes, não é só aqui no Brasil, é em Portugal, há uma mentalidade de perdemos o primeiro lugar. Eu penso de maneira diferente, eu ganhei o segundo lugar. Mas, infelizmente, em função de onde estamos, as pessoas dizem eu perdi o primeiro lugar. Não, eu ganhei o segundo lugar. Eu sei quanto me custa, quanto me custou mais uma vez estar na final, e umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, mas como te digo, há um dano colateral. Quando tu perdes, toda a gente critica, quando a tua equipa joga mal é porque não treina bem, e isto é o dano colateral de quando tu és bom jogador, quando tu ganhas títulos. Há esses 2 lados. E o dano colateral é que a torcida fica mal acostumada mesmo. É assim, a torcida do Palmeiras já está acostumada com títulos. É natural que numa grande equipe do futebol brasileiro a exigência seja sempre ser o campeão. O segundo lugar, ele vale em algumas oportunidades. Eu acho que na conta geral, quando você tem um time que ganha vários títulos, de vez em quando você tem alguns vice-campeonatos, faz parte do processo. Você chega sempre para disputar e, obviamente, você não vai ganhar todas, como o Abel disse. Então, ok, o segundo lugar conta porque você está sempre na disputa. Mas, geralmente, o segundo lugar a gente sabe que conta muito para aquele time que não tinha expectativa nenhuma. Foi vice-campeão, olha que maravilha, Água Santa chegou na final do Campeonato Paulista. O pessoal do Água Santa, maravilhoso, vice-campeão paulista, espetacular. Para os grandes, isso não vai... É dançar com a prima, né? Pois é. Ou com a irmã. Você também. Aí, o que acontece? Você tem essa cobrança para que ele ganhe sempre. E não tem problema de ter, porque ele está preparado para isso. Ele quer tirar um pouquinho essa situação, né? Mas é uma situação que ele vai viver sempre, porque ele dirige o Palmeiras. E ele levou o Palmeiras... O Palmeiras já é gigante e ele levou o Palmeiras de novo a vivenciar seu gigantismo. Ele recolocou o Palmeiras no tamanho, ajudou a recolocar o Palmeiras no tamanho que o Palmeiras é na história, né? Não que o Palmeiras, em algum período da história, como todos os clubes, rateou. De vez em quando vai lá e vai ficar. Quando o Palmeiras ficou 16 anos sem ser campeão, ele estava fora do seu padrão na história. Agora o Palmeiras está dentro do seu padrão da história. Ele recolocou o Palmeiras dentro do seu padrão. Então, assim, ele tem muitos méritos, o Palmeiras também tem muitos... Ajudou ele demais, colocou a carreira dele num outro
num outro nível. Ator não conhecido, né? Que no PAOK ninguém conhecia o Abel. PAOK, Braga, ele era técnico de clube não médio, né? Médio para ser bacana, né? Então, veja bem, ele deve muito ao Palmeiras também. E ele vai conseguir de novo, tá? Vai? O Palmeiras vai disputar, que você está falando. Não sei se o Palmeiras vai ser campeão, mas o Palmeiras estará na disputa. Com certeza. É sempre importante. Bom, e o Corinthians, a gente quando tá vendo esse gol anulado aí... Joana tem notícias cara dela. Não tem? Do Corinthians? Do Corinthians? Sempre tem. Primeiro vamos ver como é que foi essa derrota do Corinthians, né? Que chegou à terceira derrota em 5 jogos. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative aí o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal, galera, beleza? Falou e até mais!